San Diego, na Califórnia, decreta crise humanitária em resposta à invasão de imigrantes pela fronteira. Global Entry, serviço que facilita a entrada de viajantes nos Estados Unidos, vai estar disponível em aplicativo. Perigo. Cerca de 100 aviões podem ser retirados de circulação por estarem operando com peças falsificadas no motor. Estados Unidos querem transformar a internet de banda larga em serviço essencial e igual a outros sistemas públicos. E com o começo do outono, tem reportagem para alertar sobre as alergias mais comuns dessa estação. Preparem-se! A previsão para os próximos dias é de irritação nos olhos, dor de garganta e nariz escorrendo. Olá, boa noite. Muito boa noite. Essa edição começa falando da situação caótica na fronteira sul do México com os Estados Unidos por causa do grande número de imigrantes que estão entrando no território norte-americano nos últimos dias. San Diego, na Califórnia, recebeu boa parte desses indocumentados. O condado disse que faltam abrigos, recurso pessoal e ajuda financeira. A Eloá Zen mostra pra gente que a região decretou crise humanitária. Autoridades locais argumentam que a região não tem mais capacidade de lidar com a forte onda de imigrantes que estão cruzando diariamente a fronteira sul. Além de declarar crise humanitária, as agências pedem, entre outras coisas, recursos federais para lidar com a atual situação, solicitam bloqueio da transferência unilateral de imigrantes a mando de outros estados e apoiam a manutenção de um fundo federal para pensar em soluções a longo prazo. Nos últimos dias, mais de 8 mil imigrantes entraram no território americano em busca de asilo. Esse contingente foi espalhado pelos condados da fronteira e também enviados para outros estados que enfrentam situações parecidas, com superlotação de abrigos e falta de estrutura. É o que acontece com a cidade de Nova York, por exemplo. Desde a primavera do ano passado, a Big Apple já recebeu cerca de 200 mil imigrantes enviados direto da fronteira sul pelo governo do Texas. Hoje, um juiz expediu um mandato proibindo que as escolas locais sejam usadas como abrigo para os indocumentados e exigindo a retirada imediata das pessoas do local. Decisão errônea desse juiz de Nova York ao decidir despejar esses imigrantes, então, da escola aonde estão abrigados. As pessoas que entraram com essa ação vão transformar esses imigrantes, então, em homeless, em pessoas sem abrigo. E onde o cerne da questão jurídica é justamente uma lei chamada Right to Shelter, uma lei antiga em Nova York, que pretende proteger justamente aqueles que não têm onde ficar, os homeless. Então foi uma decisão contraditória, uma decisão errada desse juiz. Mas a Prefeitura de Nova York já disse que vai entrar com uma apelação e a expectativa é que a Prefeitura então ganhe essa apelação e os imigrantes possam ficar abrigados nessa escola. Nova York tem uma lei nacional que torna obrigatório o recebimento de pessoas que buscam ajuda. O prefeito Eric Adams e a governadora do estado, Kathy Hochul, anunciaram que estudam derrubar essa regra e já estão consultando advogados para saber de que maneira isso pode ser feito. E outra cidade que tem sofrido com a agravada crise de imigração é Chicago, em Illinois. Nesta terça-feira, mais 7 ônibus cheios de imigrantes que pedem asilo chegaram à região. Como aconteceu das outras vezes, a cidade não foi informada pelo Texas sobre a chegada dos ônibus. Por isso, as autoridades não estavam preparadas para a acolhida. Cada ônibus carregava, em média, 50 pessoas, entre adultos e crianças. Segundo a prefeitura, a chegada desses 7 ônibus marca um recorde no número de imigrantes despachados para a cidade de uma só vez. Até agora, desde o ano passado, Chicago já recebeu mais de 70 ônibus enviados pelo Texas, com pessoas que fizeram a travessia ilegal pela fronteira. E mudando de assunto, o Global Entry, o serviço que facilita a entrada dos viajantes nos Estados Unidos, ganhou mais agilidade. Agora esse programa vai poder ser acessado também através de um aplicativo no celular. Isso vai facilitar ainda mais a passagem pelo controle migratório americano. O anúncio foi feito pelo Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos. O aplicativo do Global Entry vai estar disponível gratuitamente para os viajantes assim que eles pousarem no território norte-americano. Basta tirar uma selfie no aeroporto e enviar com seus dados pelo programa online. As informações vão ser comparadas com os arquivos aprovados do Global Entry por meio de biometria facial. Uma vez aprovado, um recibo será enviado diretamente pelo aplicativo.
Depois disso, esse programa que permite as pessoas passarem pelo controle migratório dos Estados Unidos vai ficar ainda mais rápido. É só seguir para a área dos totens do Global Entry e ir direto para os oficiais de imigração com um aplicativo em mãos. Eles vão finalizar e liberar a entrada nos Estados Unidos. Mas atenção, nem todos os aeroportos americanos vão estar operando com o aplicativo do Global Entry neste primeiro momento. O objetivo é expandir o programa online para todo o território nos próximos 6 meses. O novo aplicativo, que chama Global Entry Mobile, realmente queimou uma etapa no processo de chegada dos inscritos no programa Mobile Entry, porque com o aplicativo você já não precisa parar no quiosque no aeroporto para tirar uma foto, e você já faz isso no aplicativo antes de embarcar. Infelizmente, o aplicativo Global Entry Mobile só pode ser usado em 7 aeroportos por enquanto, que são Seattle, Los Angeles, Miami, Orlando, Washington, Pittsburgh e Houston. Recentemente, o Brasil também se juntou a outros 12 países que fazem parte do programa do Global Entry, que vai permitir para os passageiros brasileiros também se inscrever no programa. E atenção, se você está procurando emprego, com a proximidade das festas de final de ano, estão surgindo novas oportunidades. Desta vez, o anúncio de emprego é da UPS, que entrega milhares de encomendas diariamente. A UPS planeja contratar mais de 100 mil trabalhadores para a temporada de Natal e também de Ano Novo. Serão vagas variadas, viu, gente? Incluindo oportunidades internas e também externas, como de motoristas e entregadores. A UPS informou que os salários serão mais altos do que há um ano. Os funcionários sazonais vão ganhar $23 por hora. A empresa lembrou que depois dos períodos de festas, boa parte dos temporários tem possibilidade de contratação definitiva. Para se inscrever, basta acessar o site da UPS e seguir o passo a passo. Uma boa sorte para você! Bom, depois do intervalo, um estudo mostra que crianças e jovens passam até 9 horas por dia no telefone. E atenção, milhares de peças de motor falsificadas podem tirar dezenas de aviões comerciais de serviço. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Agora um alerta preocupante. Às vésperas das festas de final de ano, dezenas de aviões comerciais podem ser tirados de serviço. É que as empresas aéreas daqui do país descobriram que estão usando peças falsificadas nos motores das aeronaves. Um enorme risco para a segurança aérea. American Airlines, Southwest e United estão entre as companhias aéreas que estão na mira do escândalo de peças com certificações falsificadas que abalou a indústria mundial da aviação. Isso significa que cerca de 100 aeronaves podem ser retiradas de circulação antes das festas de final de ano, justamente quando os Estados Unidos registram o maior movimento aéreo no país. As autoridades estão analisando como lidar com este problema sem piorar a atual crise nos aeroportos americanos, que estão com falta de funcionários, pilotos e controladores de voo. As peças com documentação adulterada colocadas nos aviões são da fabricante AOG Technics, do Reino Unido. Elas foram distribuídas para diferentes companhias aéreas em vários países e colocam em risco a segurança das aeronaves e dos passageiros. Foram abertas investigações nos Estados Unidos e na Europa. Agora a gente fala sobre a perigosa relação dos jovens com os celulares e dispositivos eletrônicos. Um novo estudo mostra o quanto a enxurrada de notificações que os jovens recebem por dia pelo celular pode ser perigosa. Crianças e adolescentes recebem mais de 200 notificações nos telefones por dia e 1/4 deles pegam o aparelho para ver o que está rolando durante o horário escolar, segundo um relatório da Common Sense Media. E uma outra pesquisa feita pela Academia Americana de Psiquiatria Juvenil mostra que, por dia, crianças de 8 a 12 anos passam em média 6 horas navegando em redes sociais, perdendo tempo de aprendizado educacional. Entre os adolescentes, o número é ainda maior, 9 horas. Essa realidade que os adolescentes e as crianças estão enfrentando agora não é só
prejudicial para as crianças e adolescentes, mas para nós adultos também. Então a gente vive no mundo da distração, as pessoas não têm foco mais em absolutamente nada, elas ficam sem prioridade, sem executar coisas que elas deveriam executar no dia a dia delas, por causa do excesso de distração, por causa do excesso de notificações que ficam popping up toda hora no celular, e-mail, mensagens. E isso é muito prejudicial para o seu cérebro do ponto de vista de que não consegue ter mais foco em absolutamente nada do que você precisa fazer. E aí você deixa de fazer coisas que são prioritárias para a sua vida pessoal, ou para os seus negócios, ou para a sua carreira, por causa das notificações. Então as pessoas estão cada vez mais ocupadas e menos produtivas por causa desse excesso de notificações. Apps and games tend to suck you in. Para especialistas, o tempo exagerado de telas traz muitos malefícios para a nova geração, como o aumento da distração, a piora do sono e o desperdício de tempo, deixando de fazer outras ações mais valiosas para o desenvolvimento. Quando você passa muito tempo assistindo telas, você não está usando a sua própria imaginação, você não está lendo, não está desenhando, você não está fazendo atividade física, diz a médica Gina Robinson. Por isso, é preciso limitar o tempo de tela para crianças e adolescentes, por mais difícil que isso possa ser. Especialistas recomendam que menores de 2 anos nem toquem nas telas. Para crianças acima dessa idade, o ideal é no máximo 2 horas por dia. E para impor esse limite, tem algumas dicas. Defina um horário permitido para o tempo de tela. Encaixe esse hábito na rotina das crianças. Não permita o uso dos telefones nos quartos à noite. E estipule a regra que os dispositivos devem ser carregados em uma área central da casa. Com certeza os jovens vão ficar bravos com isso. Eles podem ter uma atitude ruim, mas aos poucos entenderão que você está fazendo isso para o bem deles. Lembra a pediatra. Outra dica essencial é conversar com os filhos, explicar os motivos da limitação de uso e exemplificar o quanto esse vício pode fazer mal. E claro, dê o exemplo. Não adianta limitar o uso dos jovens e passar o dia todo no telefone. O governo americano quer transformar a internet em serviço essencial igual a outros sistemas públicos como água e eletricidade. O objetivo é restaurar a proteção da neutralidade da rede que foi derrubada pelo ex-presidente Donald Trump. Isso vai impedir que provedores como AT&T, Comcast e Verizon manipulem, limitem ou favoreçam acesso para empresas que pagam taxas extras. A ideia está sendo analisada pela nova comissão de maioria democrata que assumiu a FCC, a Comissão Federal de Comunicações. O objetivo, segundo a comissão, seria fornecer serviço de banda larga fixa e móvel de forma acessível e igual para empresas e consumidores. A retomada dessa fiscalização ainda precisa ser votada e aprovada por essa comissão. No próximo bloco tem reportagem sobre o aumento assustador de casos de suicídio entre os trabalhadores da área de saúde aqui nos Estados Unidos. E tem mais greve à vista. Uma nova categoria avisa que pode paralisar e afetar seriamente o turismo em Las Vegas. Um estudo recém-divulgado mostra o quanto os trabalhadores da área de saúde estão vulneráveis aqui nos Estados Unidos. De acordo com os pesquisadores, eles sofrem um risco muito maior de suicídio em comparação com pessoas de outras áreas. Hoje, a média anual de suicídio entre os trabalhadores da saúde nos Estados Unidos é de 14 para cada 100 mil, acima da média entre as outras profissões. Só em 2021, por exemplo, mais de 6 milhões desses trabalhadores tiraram a própria vida no país. Enfermeiros, trabalhadores de apoio e técnicos são especialmente mais vulneráveis, segundo a pesquisa publicada na revista científica JAMA. Esse grupo tem, em média, 7% mais probabilidade de tirar a própria vida do que os outros colegas da área da saúde. A publicação desse novo e assustador estudo acontece em um momento em que alguns profissionais do setor se preparam para uma possível greve devido à falta de pessoal e esgotamento. Segundo especialistas, essa vulnerabilidade da saúde mental dos trabalhadores é um risco tanto para a categoria quanto para os pacientes, já que não estar apto para um serviço pode aumentar o risco de erros. Para os autores do estudo, os dados destacam a necessidade de melhores serviços de saúde mental no setor.
E tem mais greve à vista. O maior sindicato trabalhista de Nevada votou para autorizar uma paralisação que pode afetar dezenas de cassinos e hotéis de Las Vegas. Os membros do sindicato têm pressionado por salários mais elevados, além de segurança no trabalho e proteção contra a tecnologia e a inteligência artificial. Segundo os trabalhadores, Las Vegas se recuperou após a pandemia com grandes eventos, mas eles não viram uma compensação justa pelos serviços prestados. Durante o segundo trimestre deste ano, por exemplo, a Wynn Resorts teve aumento na receita operacional que foi de quase 700 milhões de dólares a mais do que no segundo trimestre do ano passado. Segundo as autoridades, uma paralisação dos funcionários pode afetar seriamente o turismo, sobretudo nesta época de fim de ano. Uma grande greve dos trabalhadores da cidade de Las Vegas não acontece há pelo menos 40 anos. E atenção, mulheres, um novo estudo apontou que quem sofre de transtornos pré-menstruais tem mais risco de desenvolver a menopausa precoce e também maior propensão para doenças crônicas. O estudo analisou quase 3 mil mulheres por 2 anos e concluiu que aquelas que tinham transtorno pré-menstrual com sintomas como cólicas fortes, dores de cabeça e irritação tinham 2,5 vezes mais risco de ter menopausa precoce. As mulheres que sofrem dessa condição antes da hora da menopausa precoce têm uma propensão aumentada de mortalidade, além de maior risco de desenvolver problemas cardiovasculares, osteoporose e doenças neurológicas com um declínio cognitivo. Os cientistas lembraram que esse estudo foi apenas observacional e que ele sugere uma correlação entre distúrbios pré-menstruais e menopausa precoce. Os especialistas iniciaram agora uma investigação científica sobre o tema para descobrir por que as duas condições estão ligadas e se existe um processo biológico que as conecte. Quando a paciente para de menstruar numa idade muito abaixo dos 40 anos, é muito importante que se pense nessa patologia, se faça o diagnóstico e comece a tratar. Por quê? Porque essa patologia vem associada à perda óssea importante, vem associada a um risco cardiovascular muito grande e elas podem ter até um encurtamento da sua vida por eventos cardiovasculares. Então, é muito importante o diagnóstico, é muito importante o tratamento, que consiste na reposição desse hormônio feminino que ficou ausente pela falência ovariana e seguimento dessas mulheres para que não ocorram problemas secundários à falta prematura do hormônio feminino, conhecido como estradiol. Depois do intervalo, a gente traz os detalhes da situação no rio Mississippi, que registra baixa histórica e pode afetar o fornecimento de água para milhões de pessoas. E tem reportagem especial sobre os cuidados para evitar as alergias com a chegada do outono. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Um astronauta da NASA voltou para a Terra após uma missão recorde no espaço. Ele é o primeiro norte-americano a passar mais de 1 ano na Estação Espacial Internacional. E agora vai começar um longo período de recuperação, até se acostumar novamente com a gravidade, por exemplo. As Rubio, Prokopiev and Petelin left the complex that had been their home for more than a year. O norte-americano e 2 russos deixaram a Estação Espacial Internacional hoje cedinho. And there's our first view of the Soyuz MS-23 under the chutes. Pouco tempo depois, ao entrar em órbita, os astronautas pousaram no Cazaquistão a bordo de uma cápsula. Touchdown. Touchdown confirmed at 6:17 a.m. Central Time. Rubio's record ride comes to an end. Então, a equipe em terra correu para extrair a tripulação, que chegou bem de viagem e sorrindo. Logo começaram os protocolos de checagem de saúde, já que os astronautas estavam vivendo há mais de 1 ano em condições extremas de microgravidade. Fantastic. Yeah, everybody did really well. You look very well. Thank you. Thank you. It's good to be home. Thank you. It's good to be home. É muito bom estar de volta, me sinto ótimo, disse o astronauta norte-americano.
O pouso marcou o fim de uma longa e inesperada viagem de Frank Rubio, um engenheiro da NASA que deveria ter passado apenas 6 meses no espaço, mas bateu o recorde de norte-americano que ficou mais tempo por lá, 371 dias. What do you think? It's amazing. Oh man, look at that. It is the most beautiful thing. E foi uma jornada de muitos recordes para Frank. Essa foi a sua primeira viagem espacial. Ele se tornou o norte-americano que passou mais tempo em órbita e foi a primeira pessoa de origem salvadorenha a estar no espaço. De veras que es un gran orgullo ser parte de mucha gente, ¿no? Muchos hispanos que pueden inspirar. É um orgulho imenso fazer parte dessa comunidade, saber que eu posso inspirar outros hispanos e incentivar também os jovens para a ciência, disse o astronauta. Agora, após dar mais de 5.900 voltas na Terra, Frank, que além de astronauta é médico, começa mais uma viagem do Cazaquistão para Houston, no Texas, onde vai matar a saudade dos 4 filhos e começar uma longa recuperação por causa dos efeitos que longos períodos de microgravidade podem ter no corpo. Ele vai reaprender, por exemplo, a suportar o próprio peso e andar, o que pode levar de 2 a 6 meses. A reserva emergencial de petróleo dos Estados Unidos está no nível mais baixo dos últimos 40 anos. E por causa disso, as projeções não são animadoras. Pois é, a situação pode provocar o aumento do preço da gasolina nos postos. E aí já viu, né? Quem vai pagar a conta são os consumidores. A Casa Branca está ficando sem alternativas para proteger os consumidores da subida dos preços da gasolina nas bombas. No ano passado, o governo já tinha liberado grande quantidade de petróleo da Reserva Nacional para enfrentar a alta dos preços provocadas pela guerra da Ucrânia com a Rússia. Depois, voltou a usar mais petróleo do armazenamento americano para conter a crise econômica, o risco de recessão no país e o calor extremo que atingiu petrolíferas americanas. Isso ajudou a mitigar o valor da gasolina, que em 2022 tinha atingido o pico de $5 o galão. O problema é que agora esse recurso emergencial da Casa Branca caiu cerca de 270 milhões de barris da reserva americana, o mais baixo desde agosto de 1983. Isso preocupou especialistas, investidores e o próprio governo, que agora tenta resolver essa matemática antes que atinja ainda mais o bolso do consumidor, que já está pagando $3,83 pelo galão da gasolina. Os barris do mercado externo estão no valor máximo dos últimos 10 meses, resultado do corte de oferta da Arábia Saudita e da Rússia, que querem que os preços subam ainda mais. As projeções não são animadoras. Os especialistas acreditam que os estoques mundiais de petróleo caiam 70 milhões de barris nos próximos 3 meses. Isso deve encarecer ainda mais o valor do barril no mercado e afetar vários países, como os Estados Unidos. Atenção, o poderoso rio Mississippi está próximo de baixas históricas devido a uma seca extrema na região. Quase todos os medidores de água ao longo de um trecho de 400 milhas estão abaixo do limite seguro. O rio é um dos cursos de água mais vitais para o país, fornece transporte para cadeias de fornecimento alimentar, bem como água potável para milhões de pessoas. Pelo menos 50 grandes regiões dependem do rio Mississippi para ter água para a população. Agora, diante dessa baixa histórica, uma coalizão de prefeitos está na região e está propondo leis federais para proteger a hidrovia. Esta semana eles estão se reunindo com uma parceria nacional de resiliência à seca para desenvolver suas ideias. Segundo especialistas, sem nenhuma ação de mitigação, o rio pode sofrer anualmente, afetando diretamente a saúde e a economia da região. Agora chegou a nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhada no mapa e ver como fica todo o país nesta quinta-feira, gente. Olha só, região de Boston, previsão de tempo encoberto, assim como em Nova York. Em Washington, tempo nublado, mínima de 60, máxima de 70. Em Norfolk, chuva prevista, mínima de 66. Na Flórida, tem sol entre nuvens, também um tempo encoberto, mas trovoada em absolutamente todo o estado ao longo do dia, assim como também em New Orleans.
Em Houston, máxima de 95 e sol entre nuvens. Em San Antônio, o sol vai brilhar o dia inteiro, máxima de 96, mínima de 72. Já o tempo fica encoberto em El Paso, aí sol entre nuvens, mínima de 69. A mesma coisa em Albuquerque. A máxima nessa região não passa de 86. Phoenix, sol forte o dia inteiro, brilhando bastante, 103 de máxima. Las Vegas, sol forte também, máxima de 96, mínima de 68. Já São Francisco, tempo encoberto, um clima um pouquinho mais ameno, mínima de 58, máxima de 73. E olha, ainda falando de clima, o outono mal começou e os médicos já estão alertando a população para se preparar para as crises de alergia que já começaram aqui no país. Os especialistas estão dizendo que o nível de pólen no ar está acima da média e isso deve provocar uma temporada mais severa dos últimos tempos. Os detalhes com a repórter Carla Marinho. Preparem-se, a previsão para os próximos dias é de irritação nos olhos, dor de garganta e nariz escorrendo. É a temporada 2023 das alergias que está chegando com as belas paisagens de outono. As temperaturas quentes do final de verão e a umidade são uma verdadeira tortura para os alérgicos. A Paula, mãe de 3 crianças, já está preparada para enfrentar as alergias. Eu não saio durante o dia porque na frente da minha casa tem muita árvore e evito parques, né, que tem bastante árvores e cai bastante pólen durante o dia e de tardinha, então assim, evito. Faço nebulização com soro e o mel. Tenho um antialérgico também, costumo dar antes de ir para a rua, né, que senão ninguém aguenta na minha casa. Segundo os especialistas, essa deve ser a temporada mais severa dos últimos tempos, principalmente para os moradores dos estados do meio do Atlântico ao sul da Flórida, até o oeste da Louisiana, onde os níveis de pólen devem ficar acima da média durante todo o outono. Para amenizar os efeitos, o Colégio Americano de Alergia, Asma e Imunologia recomenda os seguintes cuidados. Use o ar-condicionado, isso ajuda a filtrar os alérgenos. Consulte um médico para usar remédios preventivos. Máscara, chapéu e óculos escuros podem ajudar a reduzir a alergia. E quando chegar da rua, tome banho e lave a roupa. E é com esse alerta para todo mundo ficar esperto aí com as alergias de outono que a gente encerra o Jornal Américas no Ar de hoje. A gente espera vocês novamente amanhã, 7h30 da noite. Você fica agora então com mais um capítulo da 8ª temporada da série Reis. Boa noite. Uma boa noite e até amanhã.